Gente, antes de começar a gravar esse vídeo, eu fiquei assim uns 5 minutos olhando para o celular pensando como é que eu vou falar sobre esse assunto. Eu quero falar sobre duas coisas basicamente, tá? Eu quero falar sobre o cansaço, a exaustão autista, e eu quero falar sobre as crises, que uma coisa na verdade está totalmente ligada à outra. Bom, vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu peço para vocês, como de praxe, deixa um comentário se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber alguma coisa sobre autismo, sobre qualquer outro tema. Deixa nos comentários, isso ajuda a dar visibilidade ao canal. Também clica no sininho, se inscreve e principalmente dá like, isso dá visibilidade ao vídeo. Então vamos lá, gente. Exaustão. Exaustão no autismo. Na verdade, gente, esse tema eu me deparei com ele estudando recentemente, né? E assim, como também sou, né? Também estou dentro do espectro autista e né, síndrome de Asperger, foi um tema que me chocou e me fez entrar em crise. Eu entrei em crise, sabe? Eu fiquei assim uns 20 minutos assim, em crise, sabe? Me sentindo hiper mal, minha cabeça hiper pesada, sabe? Não conseguia respirar direito, meu coração acelerou, eu deitado, minhas pernas não pareciam, paravam de balançar. É meio assustador falar isso, né? Mas eu entrei em crise porque tocou numa coisa muito profunda para mim, muito assim, e que na verdade eu nunca tinha parado para pensar, que é a exaustão do autista. Ler o tema, falar sobre isso, não foi o problema, porque quando eu cliquei ali, eu fiquei curioso, né, para assistir um vídeo que falava sobre esse tema, né. E quando a psicóloga, que é autista também, começou a explicar, gente, aquilo me deu uma angústia, assim, eu assisti acho que 50 segundos de vídeo, desliguei e não consegui assistir mais. Fui buscar outras referências para continuar, né, me nutrindo dessas informações para poder passar para vocês, mas aquele vídeo eu não consegui assistir mais. Então, assim, se você é autista, principalmente adulto, se prepara, porque, não sei, pode ser que isso tenha, né, todo mundo é diferente, né, ninguém é igual, mas talvez isso seja meio chocante para você. Exaustão no autismo nada mais é diante de uma, assim, não só de uma crise, ou até mesmo de um bullying, de uma, sabe, quando, o que acontece, o que ela estava explicando, né, a palestrante lá que eu estava assistindo, ela estava explicando que o autista é como se ele tivesse o mundo, assim, as pessoas, de um modo geral, o mundo, tudo em volta dele, como se fossem ameaças. E ele está o tempo inteiro alerta em relação a essas ameaças. Não é ameaça de bala perdida, não é ameaça de bandido, ladrão, não é isso. São ameaças sociais, no sentido de, sabe, ai meu Deus, como é que vai ser aquela interação? Como é que eu vou me dar com aquela pessoa? Como é que eu vou, sei lá, resolver determinado problema? Porque assim, por mais que às vezes dependendo, né, do tipo de autismo, o autismo ele te dá ferramentas para você resolver problemas de lógica ou matemáticos, enfim. Mesmo assim, lidar com esses problemas causa um esgotamento, um estresse muito grande. Vocês lembram daquela comparação que eu fiz do motor de, né, que o autista é como se fosse um motor de foguete num fusquinha? Então, assim, vocês já pararam para pensar a quantidade de combustível necessária para fazer um foguete, né, sair do chão? Então,
Então acho que essa associação ela é muito pertinente, porque realmente eu fiquei assim chocado porque eu lembrei de todos os momentos difíceis da minha vida, todos os momentos hiperestressantes, ou todos os momentos estressantes, ou todos os momentos um pouco estressantes, que sempre eram hiperpotencializados. Às vezes uma situação, e assim, numa boa, eu acho que quem me conhece bem, talvez até entenda, né, o que eu vou falar agora. Ah, então é por isso, Marco. Sabe aquele pavio curto? Eu sou até uma pessoa muito paciente. Depende da situação, depende. Mas, sabe, eu acho que tem pontos chaves. Por exemplo, eu sou muito paciente para resolver problemas dos outros, vamos dizer assim, né? Até por conta da minha profissão, tudo mais, eu sempre fui de mediar conflitos. Isso é fácil. Agora, eu lido muito mal, e eu tenho que admitir com isso, tenho que admitir, com crítica. Eu lido mal. Lido mal porque faz parte da característica lá do autismo. Não é porque é uma questão de arrogância. Muitas vezes eu me senti um cara arrogante e tudo mais. Mas é muito difícil você lidar com a crítica. Justamente por quê? Porque você vê aquilo, assim, inconscientemente você vê aquilo como se fosse um ataque. Isso é sempre? Não, não é sempre. Tem coisas que você leva de boa. Mas, sei lá, parece que tem gatilhos que fazem você entrar na crise. Eu tô falando sobre crise, gente, no final eu quero falar um pouquinho também sobre como controlar essa crise, né? Porque não adianta nada falar da crise e não falar, assim, como que se controla a crise. Então até o final do vídeo eu vou estar falando sobre isso também. Como controlar a crise do seu filho, né? Da pessoa que você gosta, enfim, da pessoa que você convive, ou do seu aluno, que é autista, independente do grau, né, que ele tenha. Então, assim, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque assim, aí vem duas situações. Aí tem o autista, por exemplo, criança, ou autista que ele tem um nível maior de suporte, geralmente ele não quer nem saber, ele vai entrar em crise, é involuntário e tudo mais, e ele vai assim. Quem já viu um autista em crise sabe o que eu tô falando. Ele vai se tornar aparentemente agressivo, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai correr, ele vai se jogar no chão, enfim, vai fazer uma série de coisas. Agora, quando o autista ele, ele tem um nível de esporte menor, ele tem um autocontrole um pouco maior, aí a crise ela é diferente, porque assim, né? Às vezes a crise vem não assim, chorando, gritando, né? Mas vem num ato de fúria, num momento de fúria. Ou a crise ela vem simplesmente internamente. Aí, gente, existem dois tipos de crise no autismo. Existe a crise meltdown e a crise shutdown. A crise meltdown é a crise clássica do grito, do choro, da fúria, tudo mais. Quando você põe para fora, né? Essa é a clássica que quem trabalha com educação especial, quem tem filho, educação especial, o nome dessa crise é meltdown. Esse é o nome da crise. Agora existe uma outra crise que pouca gente sabe, né? Sabe até que tem nome. Eu fui saber recentemente que isso tinha nome. É a crise shutdown, que é como se fosse desligar. Em inglês, shutdown é desligar, né? Você vai dar um shutdown no seu computador, você está desligando o seu computador. O que é essa crise shutdown? É simplesmente quando você fica meio, né, o autista, ele fica, sabe, olhando pro nada, parado, sozinho, se isolando. E isso pode ser uma coisa rápida, como pode ser assim, durar horas, minutos, horas, dias, talvez semanas, dependendo. Eu particularmente eu tenho muito isso, até porque
eu tô o tempo inteiro racionalizando para não demonstrar crises. Só que aí o que acontece? Invariavelmente você acaba no shutdown, porque aí eu sempre achava, antes do diagnóstico, que isso era assim, eu preciso digerir isso, preciso digerir essa informação. Aí eu ficava lá às vezes horas ou dias para me acostumar com aquela ideia ruim, de alguma uma notícia ruim, de alguma coisa ruim que passasse a acontecer, sei lá, de alguma coisa que me contrariava, eu precisava digerir. Ok, isso de repente pode ser até muito comum para pessoas típicas, né, vamos dizer assim. Mas comigo não, comigo sempre. E eu notava que nem todo mundo agia assim, eu achava isso tão estranho, porque por que eu preciso tanto disso, desse. Sabe? Porque é como se que eu tivesse que engolir aquilo, sabe? Engolir mesmo. E depois que engole, você parece que acalma. Aí você termina a crise shutdown, porque agora, claro, né? Isso é como eu funciono. Tem outros né, que tem shutdown, vão querer ficar trancado no quarto, vão, sabe, não querer falar com ninguém e tudo mais, ou vão ficar catatônicos mesmo, vão ficar parados, ao invés da crise, vão ficar simplesmente parados, tudo mais, né? Uma coisa até interessante também, gente, para se falar no autismo, é a gente tem que aprender a colocar limite em criança, independente se ela é autista ou não. Então a gente tem que saber a diferença de birra para crise, né? Principalmente crise meltdown, que é essa primeira crise que eu falei, que é do choro, do grito e tudo mais. Qual é a diferença básica dessa? Assim, geralmente a crise do autismo, né? Ela é involuntária, ela está muito ligado a estímulos sensoriais, ou seja, abuso de estímulos sensoriais, a oferta indiscriminada de estímulos quando ela está tentando focar em alguma coisa. Isso causa crise, tá? Birra, não, birra é quando eu quero aquilo, você joga no chão e tudo mais, e quando você dá, acabou a birra. Isso é assim. Agora autista não. Autista, você, assim, né? Por mais que tenha sido causado porque ela estava focada numa boneca, na menina, um menino, carrinho, sei lá, e você, né, tirou o carrinho do menino, ele entra em crise, você vai dar o carrinho, ele não vai automaticamente voltar como uma criança típica. Ele não vai dar aquele risinho de canto de boca que conseguiu o que eu queria. Não, não vai. Porque ele desorganiza. O cérebro dele desorganiza. Então, começa um processo de reorganização. E esse processo de reorganização, ele normalmente ele passa lá pelo shutdown também. Depois do meltdown, que é o gritaria, choro e tudo mais, confundível com birra, ele vai passar por um momento de internalização e tudo mais, porque ele precisa disso para autorregulação. Autorregulação. E aí, gente, isso é tudo. Autorregulação é tudo pro autista. Então, aí já entrando em como lidar com as crises. Como que você lida com um autista em crise? Qualquer que seja ela, meltdown, shutdown, né? Primeira coisa. Uma vez eu tava saindo da minha escola, que eu trabalhava, e naquele momento um autista estava tendo crise. Estava se escondendo, né, debaixo das cadeiras lá, estava fazendo, sabe? Aí eu tinha uma professora lá de educação especial muito experiente. Olhei assim para ela, como quem diz assim, resolve aí para mim, tá? E saí. Muita gente olhou para mim e falou, nossa, eu era diretor nessa época, né? Nossa, mas cara covarde, cara não podia ir lá acudir. Sabe por que eu não fui? Eu não fui porque seria mais uma pessoa para desorganizar a cabecinha dele. Mais um estímulo, mais alguém.
imagina uma pessoa que está surtando por conta de excesso de estímulo. Aí vem alguém, aí vem outro, aí vem um monte de gente. Ele vai ficar e vai piorar. A tendência é ele piorar, porque é muita informação. O problema da crise do autista é lidar com a quantidade de informações, de estímulos que chegam ao mesmo tempo. Então, assim, como lidar? Lidar é o seguinte: primeiro, né? Se for possível, levar ele para um lugar seguro, para que ele não se bata, não se machuque, não machuque ninguém, tá? Evitar de tocar, a não ser que ele esteja batendo, agredindo alguém, mas fazer de tudo assim, tentar dar espaço para ele, principalmente até ele se acalmar, porque assim, ele precisa se autorregular, como eu falei. Então, claro, tem situações em que o autista ele quer bater com a cabeça na parede, quando é um grau 3, né, um nível 3 de suporte. Já cansei de ver isso. Quer dar, né, sabe, arranhar as pessoas e tudo mais. Nesses casos aí, infelizmente, aí vai exigir uma contenção, sim, tá? O mínimo de gente possível, mas enfim, tem horas que precisa de mais. Então, quanto menos possível de gente, porque a gente precisa, né, não estimular demais a parte sensorial dele, que já está em crise, que já está hiperexcitada nesse momento, e ele precisa de regulação. Então, assim, é dar espaço para ele, esperar. Esperar é fundamental, porque o cérebro do autista ele vai buscar regulação automaticamente. Ele vai buscar, ele sabe que aquilo é o momento que ele está sofrendo, que ele está exausto, ele tá em sofrimento, ele está em exaustão, tá? Então ele sabe que ele precisa de concentração, de calma. Ele sabe disso. Ele sabe. Então não precisa de você e mais um monte de gente em cima. Se você é referência dele, se você é aquela pessoa que ele confia e tudo mais, pode estar perto dele. Tenta falar frases curtas, não vem com informação demais. Calma, meu filho, calma, vai ficar tudo bem, não sei o que, fulano vai trazer tal negócio. Meu amor, passou. São coisas curtas, coisas rápidas. É assim que se cuida disso. E quando é uma crise, quando passa para o shutdown, quando se é o caso, né, porque nem sempre entra assim tão perceptivelmente no shutdown, mas a maioria entra, tá? Aí é o seguinte, é dar o espaço também. Mas a melhor forma de fazer com que ele saia da casinha, vamos dizer assim, do isolamento, né, da catatonia também, mais rapidamente, é tentar, por exemplo, investir naquilo que ele gosta, naquilo que é hiperfoco dele. Por exemplo, ele gosta de livro, né? Devagarzinho, na hora certa, tá? Enquanto ele estiver em meltdown, não. Quando ele estiver em shutdown, chega com o livro perto dele. Vamos ler. Me mostra. Se é uma história em quadrinhos, se é um game, um celular, o que for. Hiperfoco. Que, sabe, se ele tem um brinquedinho que ele gosta, que vai acalmar, oferece também. Ou seja, coisas que são hiperfoco, porque isso também vão ajudar a regular o cérebro que está ainda em sofrimento. E assim, aí volta o início do vídeo, né? É sofrimento mesmo, gente. É assim, é exaustivo. Então, assim, eu não sei se deixei muito claro, mas por que eu fiquei em choque e em crise quando eu assisti aquilo? Porque eu lembrei de tudo que eu passei, de tudo que, sabe, que pesava 1 tonelada na minha vida e que eu transformei em 1.000 toneladas por conta da minha condição. Sabe? Então, assim, não estou convidando ninguém a ter pena de ninguém, muito pelo contrário, tá? Isso é uma condição. Até porque, graças a Deus, é como eu falei, existem coisas que compensam na vida, né? Eu tenho dificuldades e eu tenho facilidades. Então, o que eu quero dizer aqui, falar, é que existe uma exaustão do autista. Então, assim, a gente precisa aprender a respeitar isso. A gente precisa aprender a ter essa visão, tá?
e tentar, sabe, da melhor maneira possível, oferecer conforto necessário, acalmar, mas assim, sem fazer com que ele tenha estímulos demais, entendeu? Eu já vi casos de pessoas tentando acalmar o autista, cercando o menino. Nossa, sabe, tá errado, tá errado. O correto é dar espaço, observar, acompanhar e ir chegando devagarzinho, devagar. E depende também do nível de confiança e de referência que você é, porque todo autista ele tem pessoas de referência, às vezes uma pessoa de referência, uma pessoa que ele confia, uma pessoa que ele tem como sabe, eu não gosto de usar o termo mais próxima, mas enfim, uma pessoa mais próxima. Porque não é bem isso, não é bem isso. A pessoa de referência do autista não é por proximidade, talvez tenha mais a ver com confiança, entendeu? Então, às vezes, nem a mãe de um autista é a pessoa de confiança dele. Às vezes não é. Então, gente, é isso. Né? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, né? Se eu souber, eu posso estar respondendo, fazendo um novo conteúdo, um novo vídeo. Posso estar pesquisando também, procurando informações. Porque, assim, gente, é um tema fascinante e é um tema, assim, que a gente precisa aprender a lidar, principalmente com os nossos filhos. E principalmente os nossos amigos, as pessoas que são, né? Gente, existe muito conteúdo para criança autista, mas fala-se pouco de autista adulto, né? Enfim, muitos autistas adultos, isso dá um outro vídeo. Muitos autistas adultos são muito típicos aparentemente porque são síndrome de Asperger e não tem características de crianças que, sabe, que a gente vê nas escolas, que surtam, né, frequentemente e tudo mais, gritam, choram. Porque a síndrome, até a criança, a síndrome de Asperger é assim também. É mais leve, é mais devagar. Né? Por isso que, assim, geralmente o Asperger ele é mais isoladão e mais tem uma tendência muito maior a ter uma depressão, tá? Mas tem muito adulto autista nível 2 e nível 3 de suporte. Esses a gente vê muito pouco. Primeiro que, assim, eu trabalho em escola, eles não estão nas escolas de educação, séries iniciais, séries finais, eles não estão, né? No máximo, educação de jovens e adultos, mas é raro. Geralmente eles estão trancados em casa. Então, assim, a gente não vê, mas eles existem. Eles existem. E assim, se você tem uma pessoa assim, né, junto com você na sua casa, ou que você nem sabe que é e que você desconfia, tenta usar um pouquinho essas estratégias quando a pessoa estiver entrando em surto. O surto do autista, ele precisa ser respeitado e assim, autorregulação. Não tente resolver o problema do surto do autista. O máximo que você pode fazer é tentar, quando ele estiver em shutdown, né, na segunda fase, é tentar oferecer aquilo que ele gosta. Agora, no momento que ele está gritando, no momento que ele está nervoso, no momento que ele está na crise meltdown, aí não é momento dele respirar. Deixa ele se regular sozinho, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.